Bom, pessoal, agora finalizando aqui o nosso conteúdo, a gente vai ver sobre a história da Revolução do Haiti. O Haiti acaba sendo uma exceção dentro da nossa matéria porque não era uma possessão da Espanha, e sim uma possessão da França. Vai ser o único caso que a gente vai ver de uma independência de uma colônia francesa aqui no nosso módulo, tá? Mas essa revolução, ao mesmo tempo que é um movimento bastante diferente do que acontece nos outros países, ela é bastante importante porque ela tem muitos impactos, principalmente num país como o Brasil, beleza? Então vamos lá um pouquinho. História do Haiti, como é que se configurou? Quais foram os passos que foram necessários serem dados para que essa revolução acontecesse? A princípio, gente, não sei se vocês têm a noção geográfica, mas o Haiti é quase que colado com a República Dominicana. Eles fazem parte ali de uma ilha. Essa ilha, no período colonial, era chamada de Ilha Espanhola, tá? E era, obviamente, uma colônia da Espanha, por isso tinha esse nome. Só que essa região oeste da ilha, onde hoje é o Haiti, ela não era muito habitada e, por conta disso, uma série de piratas começou a ocupar essa região. Piratas franceses passaram a ocupar essa região. Em 1697, foi assinado um acordo entre a Espanha e a França, passando a propriedade dessa região, né, passando o domínio dessa região para a França. Então, a Espanha abre mão do domínio dessa região, num tratado que eu coloquei o nome aqui, mas que infelizmente eu não sei nem pronunciar essa quantidade de consoante, beleza? Mas vocês podem, quem quiser depois olhar no Google Tradutor para tentar imitar, é esse aí o nome do tratado. No século XVIII, qual que era a situação dentro desse espaço geográfico aí que veio a ser o Haiti, que naquele momento era chamada de Ilha de São Domingo? A gente tinha aproximadamente 40 mil franceses, ou seja, tinha 40 mil pessoas brancas que dominavam a região e que controlavam 450 mil escravos africanos. Beleza? Aqui é uma das regiões na qual a escravidão africana vai ser bastante explorada, porque é uma ilha dentro do Caribe, né, ali mais na América Central, e que vai ser dedicada principalmente à plantação de açúcar. Vai ser aquele tipo de exploração que é voltado para um latifúndio de monocultura, tá? E aí por isso a gente tem essa quantidade de escravos. Esses escravos, gente, que habitavam essa região, recebiam um tratamento extremamente violento dos franceses. E aí, por conta disso e também pela quantidade numérica de escravos, as rebeliões elas eram muito recorrentes dentro desse espaço. Então, era um espaço de bastante convulsão política e social em decorrência aí tanto dessa violência da escravidão quanto a diferença numérica entre os escravos e os brancos. Como que vai acontecer a Revolução do Haiti, gente? Em 1791, uma dessas rebeliões, escravos, desculpa, eu errei a palavra, uma dessas rebeliões vai ser iniciada e em apenas uma semana ela vai passar a contar com quase 100 mil escravos. Então a gente tem quase um quarto dos escravos da ilha aderindo a essa rebelião. Essa rebelião, é interessante pensar que vai ter uma forte influência também da Revolução Francesa. Por quê? Por ser uma região ali colonizada pela França, esses escravos eles poderiam ler em francês os originais da Revolução Francesa. Então essas ideias da Revolução Francesa estavam circulando ali naquele momento. E sabendo que a Revolução Francesa foi inspirada no Iluminismo, obviamente as ideias iluministas também vão estar em circulação aí nesse território. Quais que são as duas principais ideias que vão ser prezadas por esse movimento? A questão da liberdade e a questão da igualdade. Vou até passar aqui. Aqui, gente, como eu tinha falado para vocês na outra aula, a liberdade ela significa uma coisa muito específica. Porque numa ilha em que você tem a maioria absoluta de pessoas sendo escravizadas, liberdade significa o fim da escravidão, o fim desse domínio dos brancos sobre os negros. E a igualdade é uma igualdade também entre todos eles. Então aqui a gente tem um fim da escravidão e a questão da igualdade jurídica como pautas dessa rebelião. Em 1794, acaba que a escravidão é abolida de todo o reino francês em decorrência da Revolução Francesa. Vocês devem ter visto lá na aula, né, de Revolução Francesa que os jacobinos inicialmente vão abolir a escravidão. Então, em 1794, com a abolição da escravidão sendo aprovada dentro da França, todos os domínios, inclusive São Domingos, não tem mais escravidão. E aí os ex-escravos eles vão passar a destruir as propriedades e vão tentar assassinar os seus donos, para tentar dar uma resposta à violência às quais eles tinham sido submetidos durante toda a vida. Nesse momento, a liderança desse movimento vai ser Toussaint Louverture, que é esse rapaz aqui que está na fotografia, beleza? Vocês podem achar interessante,
a forma que ele foi retratado, né? Ele é retratado com trajes franceses e tal, porque naquele contexto, essa era a imagem de uma pessoa de poder, né? Essa era a imagem de alguém que detinha o poder, de uma pessoa que era uma liderança importante. Então pintaram ele com essa vestimenta. O que vai acontecer, gente? Uma vez que a escravidão foi abolida, a gente vai ter aí uma série de convulsões sociais desses escravos, destruindo as propriedades e caçando os antigos donos. E a partir do momento que Napoleão Bonaparte assume o poder político na França, né, no que ficou chamado como Império Napoleônico, a gente vai ter um esforço de Napoleão em tentar introduzir de novo a escravidão nesses espaços. Então, Napoleão Bonaparte vai enviar um destacamento militar até São Domingos para tentar restabelecer a escravidão. Olha a ideia, né? 450 mil pessoas que eram escravas ficaram livres, eles acharam que ia dar certo. Dentro desse contexto, dessas batalhas entre esse destacamento que Napoleão vai enviar e os escravos que estavam ali tentando se defender, manter a sua liberdade, a gente vai ter a prisão do Toussaint Louverture, que foi o líder inicial desse movimento. Ele vai ser preso e vai ser enviado para a França, onde ele vai ser condenado à morte. Ah, não, mentira, ele não chega a ser condenado à morte, não. Ele fica preso com pouco acesso à alimentação, à água e tal, vai acabar contraindo tuberculose e vai morrer malnutrido e com dificuldades respiratórias. E aí, a partir desse momento, a liderança do movimento deixa de ser do Toussaint Louverture e vai ser assumida por um cara chamado Jean-Jacques Dessalines, tá? O Jean-Jacques Dessalines, ele vai acabar conduzindo os negros à vitória em 1803. Então, os negros vão pegar em armas e vão lutar pela sua independência. Em 1804, foi declarada a independência da ilha, que deixou de se chamar São Domingos e passou a se chamar Haiti. Haiti, gente, assim com H, é a forma que a gente escreve, tá? A forma original seria algo nesse sentido aqui. Haiti. E esse nome foi dado em homenagem aos indígenas que ocupavam a ilha antes da chegada dos espanhóis e da chegada dos franceses, tá? O Dessalines vai acabar sendo o primeiro presidente aí dentro do Haiti, da história do Haiti. E vai ser criado no Haiti uma república com divisão dos três poderes, enfim, de acordo com todas as ideias iluministas, beleza? A gente vai ter, e isso é uma questão bastante importante de acabar sendo salientada, uma intensa participação feminina dentro do movimento da Revolução do Haiti, tá? Inclusive, eu não coloquei assim mais fotos para não ficar muito extenso, mas a gente tem várias mulheres que vão ter um papel bastante importante, não só na questão do abastecimento, da troca de informações, ou naquela questão de tentar orar pelos soldados e resguardá-los com uma proteção religiosa, mas de fato muitas mulheres vão para os campos de batalha e vão inclusive assumir o comando de vários destacamentos. Então aqui a gente tem a imagem da Suzanne Sanité-Belair, que foi sargento do exército rebelde e que ela vai lutar contra o exército de Napoleão, vai acabar sendo capturada e vai ser condenada à morte. Diz que no momento da execução ela gritou pelo fim da escravidão. E a gente tem também a Marie Lamartine, que era uma soldada que ficou responsável pela proteção individual do Dessalines. Então, durante as batalhas, ela ficava ali guardando a vida dele e mesmo depois, quando ele se tornou presidente, ela continuou fazendo a função de ser segurança dele. Por que esse movimento da Revolução do Haiti é muito importante, gente? Por causa dessa palavra aqui, haitianismo. A partir do momento em que uma colônia cheia de escravos consegue conquistar a sua independência, peitar o Império Francês, e a partir disso a gente começa a ver uma série de violências sendo direcionadas aos brancos, que a vida toda vieram violentando essas pessoas, vai surgir um medo, um pânico em todos os territórios que havia escravidão africana de que esse movimento se repetisse, certo? E aí, por que eu tinha falado no início da aula que isso ia ser especialmente importante aqui no Brasil? Porque o Brasil tinha muito escravo negro, muito. O Brasil foi o país que recebeu mais escravos durante o período do tráfico de escravos, o tráfico atlântico de escravos. Então, começou a ter um medo dentro da elite que esses escravos usassem esse movimento como inspiração e passassem também a almejar esse mesmo movimento. Quais foram as medidas que foram tomadas pelos outros países, gente? O Haiti conquistou a independência em 1804, foi o primeiro país da América Central e da América do Sul a conquistar a sua independência. Mas por ser um país
de formação social essencialmente negra e ex-escrava, os outros países vão acabar isolando ele geograficamente. Então, o Haiti não vai conseguir desenvolver muitas relações econômicas e comerciais importantes e, por isso, vai acabar sendo isolado geograficamente. Eles vão acabar se tornando um país bastante pobre em decorrência disso, tá? A gente sabe que até hoje a situação do Haiti continua sendo bastante complicada, inclusive teve lá o terremoto que acabou por piorar o que já não estava muito bom, né? E esse medo do haitianismo, gente, além dessa sanção política que os países vão impor de tentar não se relacionar com o Haiti para que esse movimento não fosse repetido, ele vai acabar circulando, esse medo vai acabar circulando muito dentro da imprensa, nos círculos da elite. Então a elite vai estar sempre muito atenta, sempre com muito medo dos escravos tomarem alguma medida. É por isso que, por exemplo, a revolta dos malês aqui no Brasil vai ter uma resposta tão violenta do governo. Toda vez que os escravos tentavam se mobilizar ou participar de um movimento que pudesse acabar com a ordem vigente, esses movimentos eles vão ser sufocados com bastante violência para tentar impedir que algo semelhante ao que aconteceu no Haiti acontecesse e que assim as elites, além de perder as suas riquezas, perdessem também as suas vidas. Essa questão do haitianismo, gente, ela é bastante importante porque, apesar da Revolução do Haiti não ser um conteúdo muito frequentemente cobrado, muitas vezes, quando a gente pensa em Revolução do Haiti, ele acaba sendo trazido para as questões através dessa questão do haitianismo. Então, por exemplo, tem questões que vão trazer algumas reportagens dos jornais, que são reportagens que acabam denunciando assim, esse pânico social em relação às fugas de escravos ou à formação de quilombos, enfim. E aí, por isso que esse movimento, apesar de ter sido numa ilha muito pequena, apesar de não ter criado uma república extremamente forte, um país que tivesse prosperidade econômica, acaba sendo sempre muito importante a gente ver a história da Revolução do Haiti para a gente entender de onde que vem o pânico que as elites brasileiras vão desenvolver, principalmente aí no período imperial, dos escravos conseguirem se comunicar e criar um movimento coeso pela também independência da sua própria vida e também da sua região. Beleza, acho que foi uma aula bem curtinha, não tem tantos detalhes para a gente trabalhar, até porque não é um conteúdo tão frequentemente cobrado, mas eu acho que é sempre importante a gente estar falando, né? Principalmente para a gente tentar relacionar aí com a história do Brasil, que é um dos conteúdos que cai mais no Enem. Beleza, pessoal? Eu espero aí que vocês tenham aprendido. Mesmo esquema, se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem mandar para o pessoal da administração ou para o Google Classroom e aí a gente tenta solucionar.